Jesus, o primeiro homem, o primeiro filho que começou essa obra, ele estava terminando a obra dele aqui para passar o bastão para nós, para que nós perpetuássemos, continuássemos a sua obra na terra. Continuássemos fluindo, assim como ele, água viva, fluiu, era para que nós continuássemos fluindo. E esse, mais do que nunca, é um tempo do despertamento da igreja para fluir rios de águas vivas. Não é mais tempo de ficar parado, não é mais tempo de ficar recebendo, não é mais tempo. É tempo do despertamento da igreja para o grande fim que está vindo. Está chegando o grande finale. Nós estamos vivendo a era messiânica. Nós estamos vivendo tabernáculos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Alguém aqui discorda disso? Alguém aqui discorda que nós estamos vivendo o fim dos tempos? E é necessário que nesse fim dos tempos o povo se levante como um exército. Deus não está à procura de seguidores de pão e de milagres. Deus está à procura hoje dos discípulos, dos trabalhadores da última hora, que vão fazer essa colheita para o Senhor. Nós aqui não estamos mais aqui para ganhar alma para Jesus, para ficar sentado no banco. O meu objetivo de vida hoje é formar um exército, soldados, trabalhadores, não somente pessoas que vão ficar aí sentadas no banco. Nós estamos vivendo um tempo difícil. O ano de 2020 foi um ano impressionante. Foi um ano que, para o mundo aí fora, um ano de desespero, um ano de morte, um ano de fome, um ano de quebradeira, comércios fecharam, pessoas perderam uma vida de trabalho porque fechou comércio, fechou o seu negócio. Muita gente perdeu familiares, famílias inteiras foram levadas, pessoas desesperadas, pessoas em depressão dentro de casa. Esse é o cenário da terra. Medo. E, queridos, eu não vou mentir para vocês, porque o cenário que eu vejo daqui para frente não é diferente na terra, né? Nós estamos aí, a previsão é que uma segunda onda chegue em 2021, em fevereiro, no Brasil. Já está havendo uma segunda onda na Europa desse Covid. A China está aí aprontando, né? Mandando até semente agora para o povo pelo correio. Acho que aquela semente que chega aqui para um monte de semente desconhecida. Vai analisar lá, tem coisas estranhas naquela semente, sabe? Existe aí um rumor de guerra entre Estados Unidos e China que está aí borbulhando. Não sei se vocês estão entendendo o cenário que nós estamos vivendo atualmente. É um cenário apocalíptico que Jesus falou que quando a gente visse isso tudo acontecer, a gente ficasse, atento e ligado. Atento, vigilantes. Não dá para duvidar disso, sabe por quê, querido? Se você duvida, se você não crê na palavra de Deus do fim dos tempos, você não crê nem mesmo em Jesus. A palavra, ela é verdadeira. E nós sabemos que está chegando o fim. E aí, com isso, com essa história de que nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fluir, nós precisamos nos mexer e tal. Essa semana, no final da semana passada para essa semana, eu tive
uma luta que me atingiu assim bem, sabe, bem cheio mesmo. E inicialmente eu fiquei abatida. Eu fiquei abatida inicialmente. Fiquei um pouco para baixo, fiquei triste. E assim, algumas coisas me deixaram, me tentaram, eu fui tentada a não crer, sabe, que Deus está movendo ali ao nosso favor e que Deus não se envolve em tudo, sabe, E aí eu comecei a clamar. E aí, nesse momento de clamor, o Senhor me trouxe uma palavra de um pastor que consolou meu coração. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo. E aquilo deu uma chama, assim, sabe? Deu né, me queimou e eu falei, é isso. Esse pastor, ele começou a falar que os problemas na terra, os problemas que a gente vive, muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por ele para expor fragilidades nossas. Vocês lembram de uma palavra que eu falei sobre a poda? É como se fosse a poda mesmo. Porque quando vem um problema, a gente fica inseguro, não é? A gente fica inseguro, a gente fica meio com medo e tal. Quando a gente é atingido com a má notícia, quando a gente é atingido com uma doença, quando a gente é atingido por um problema financeiro, sabe? Um problema familiar, uma coisa assim, a gente dá aquela insegurança, aquele medo, e a gente fica ansioso. É normal o ser humano ficar ansioso com uma situação para resolver. É uma conta que não pagou. Ai, meu Deus, como é que eu vou resolver? Não vou dar conta de pagar. Ai, meu Deus, meu salário não está dando. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, meu Deus, não sei o quê. E agora, o que vai acontecer? Ai, Senhor, vou ser demitida. Ai, meu Deus, fui demitida. E agora? Como que eu vou sustentar minha casa? Ai, meu Deus, não sei o quê. Nossa, eu recebi um diagnóstico. Estou com câncer. E agora? Eu vou morrer? Ou eu vou viver? Será que Deus realmente vai me curar ou não? E a gente vê esse problema, ele expõe uma fragilidade nossa, porque a insegurança nada mais é do que a segurança colocada em algo errado. A insegurança nada mais é do que nos revela de que a nossa segurança estava colocada em algo errado. Se a gente está inseguro porque a gente perdeu o emprego e não sabe como vai sustentar a nossa casa, é porque a nossa segurança estava no nosso emprego. Se a gente está inseguro agora porque eu fiquei doente, eu não sei se o Senhor vai me segurar, é porque a minha segurança estava no meu diagnóstico que eu estava com saúde. Sabe? A nossa insegurança revela uma fragilidade, revela que nós estamos nos apoiando, nos segurando em algo que não é o certo, que não é em Deus. Ele só mostra essa fragilidade. Então Deus permite para mostrar. Às vezes a gente está bem, sabe? A gente está bem, a gente está cheio de Deus, a gente está seguro, a gente está feliz da vida, fluindo e tal. E de repente vem uma notícia ruim e a gente fica abalado daquela entristecida, daquela esfriada. A gente, poxa, por que isso aconteceu? Mas é Deus expondo que, na verdade, olha só. Você viu que quando aconteceu esse problema, você se abalou? Porque não é para a gente se abalar diante de um problema. Porque se a nossa segurança está naquele que é o Deus do impossível, pode vir vento, tempestade, pode vir o que vier, nós estamos firmes na rocha e nada nos abala. Porque a nossa confiança e nossa segurança está em Deus. Não está no meu emprego, não está na minha conta com dinheiro, não está no meu diagnóstico de saúde, não está. Nem mesmo na minha vida. Quando nós recebemos a notícia, por exemplo, a Marcélia, essas 2 semanas atrás, ela recebeu a má notícia de que o vô dela faleceu. E todo mundo crente na família, os pais, ele era pastor, a avó pastora, a mãe pastor, o pai pastor. Ela está sendo preparada para ser pastora.
E, no entanto, ficaram abalados porque, poxa, a gente orou, mas Deus levou. E aí eu também questionei isso. Falei, mas Senhor, eu também orei. O que aconteceu? E aí, gente, o Senhor me desceu a lenha quando eu falei isso com ele. Porque ele falou, querida, a sua segurança está na vida. O que é a morte para o crente, querido? O que é a morte para o cristão? Olha como é que os nossos valores estão postos em lugares errados. Sabe por quê? Porque a morte para o cristão não é morte, é ir para casa. É ir para casa. Mas nós estamos apegados à vida na terra. O crente não quer morrer, queridos. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente não sabe como é que vai ser depois. Mas e aí, meu filho? Mas e aí, eu não vou ver meus filhos crescer, não vou ver meu netinho crescer, não vou ver meus outros netos. É muito apego com a vida, sendo que, se a gente cresce de fato, de onde nós vivemos, aonde é a nossa casa, Jesus falou para a gente, olha, quando ele estava antes dele ir embora, ele falou, olha, eu vou na frente e vou construir para vocês morada. A nossa casa, ela tem rua de ouro, queridos. A nossa casa, o muro tem pedras preciosas. Existe uma árvore da vida no meio dela. Existe um rio de vida que flui no meio dela. Ela é maravilhosa. A nossa casa é maravilhosa. Ali não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem doença, não tem dor. Ali a paz, é o céu, é o reino, é justiça, paz e alegria, tudo de maravilhoso. Então, queridos, por que quando um crente vai para a glória, vai para Jesus, a gente fica com a sensação de que algo ruim aconteceu? Quando nós vemos os discípulos falando, quando nós vemos Pedro falando, Paulo falando, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é porque morrer é lucro. Quando Pedro diz, o Senhor já me falou que eu estou indo, o Senhor já revelava, olha só, você já vai ser recolhido daqui a um pouco tempo. E você acha que Pedro, ao saber que o Senhor ia recolher, ele ficou triste? Ele recebeu como uma notícia ruim? Não, porque era o tempo de finalizar a sua missão na terra, era tempo de ir para casa. O quão bom é, o quão maravilhoso é você poder falar, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e fui para casa. Descansar. Mas a gente recebe como uma notícia ruim. O alvo do crente deveria ser trabalhar aqui o melhor possível e o quanto antes voltar para casa, queridos. Por que é ruim para nós? Não pode. É a nossa casa. A Ludmila me falou um versículo que complementou essa... Hoje ela falou comigo um versículo, complementou isso. O que foi, Ludmila? O que foi que você falou o versículo? Hoje. Fala. O nosso corpo geme pela nossa casa. A Bíblia diz isso. O nosso espírito, né? Nosso espírito geme pela nossa casa. Então, o espírito, nós cristãos temos que gemer de saudades da nossa casa. Então, a gente tem sido parado, a gente tem, sabe, focado na terra demais, na nossa vida na terra, nos nossos problemas. É muito fácil abalar um cristão. É muito fácil, a gente está muito facinho para o diabo, queridos. Está facinho demais. Eu recebo lá uma má notícia no trabalho, ou alguém me persegue. Eu estou passando um momento de perseguição ali. E aí eu já logo me abalei. Sabe? Mas é o momento de eu falar agora, é o momento de eu dar outra face, porque eu estou sendo perseguida. É o momento de eu refletir Jesus. É o momento agora de eu pegar aquela pessoa e falar, querido, que o Senhor te abençoe. E orar por essa pessoa, sabe? E abençoar.
e desejar que ela seja transformada e desejar vida para ela, Jesus, para essa pessoa, sabe? São nesses momentos de luta, de dificuldade, é que a gente bota em prática Jesus. A gente quer viver só no conforto, mas o evangelho na terra não envolve conforto. Muito pelo contrário, envolve batalha, é luta. Mas olha, tem bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, então ele já te deu a vitória. Mas a sua vitória não consiste em ficar super sucesso, super rico, super bom. A sua vitória não consiste em derrubar os seus inimigos, porque inimigos não são pessoas. A vitória sua consiste em vidas, em frutos. Então a gente tem perdido a importância real das coisas. A gente tem agido como moradores da terra, enquanto nós somos moradores do céu. Aqui é um período, aqui é um treinamento, aqui é uma fase. E é uma fase tão pequena perante a eternidade, que é a eternidade que a gente vai viver. E quando Jesus chamou os discípulos, formou os discípulos e chamou eles e falou assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Ele não deu uma opção de vida. Ele não deu opção, olha, você pode fazer assim ou você pode fazer assim. Você pode. Para os discípulos, ele falou, você quer ser meu discípulo? Um mandamento eu te dou. Um mandamento eu te dou. É um mandamento para aquele que é discípulo. Que você ame ao outro ao ponto de morrer por ele, como eu vos amei. Então, é sacrifício, é entrega. É entrega. Não há um outro estilo de vida para o cristão a não ser entrega. Entrega é servir. E olhando os discípulos antes, quando a gente vê no período que Jesus foi preso para morrer, os discípulos fugiram e se espalharam. E Jesus tinha falado para eles, olha, vocês vão se espalhar. E naquele momento, a morte de Jesus trouxe a exposição, expôs a fragilidade que existia nos discípulos naquela época. Expôs a segurança deles em algo que estava na terra. Incrivelmente era Jesus. Mas a esperança deles estava num Jesus homem que tinha a promessa de ser o rei que ia libertar os judeus. Então ele ia derrubar Roma. Então essa era a esperança deles. A esperança deles, a segurança era naquele homem que estava ali, que fazia um monte de milagres e sinais, era todo poderoso, e esse cara aqui vai libertar nosso povo de Roma. A gente está com ele seguro. Então, quando Jesus foi preso, se entregou e foi para a morte, revelou essa segurança naquilo que é da terra. Revelou para eles o zelo que eles tinham pela própria vida. Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, me segue. Seguir a Jesus significava ir para a cruz. E eles falaram, não, peraí, a minha vida é mais importante. Mas quem quiser ganhar a sua vida vai o quê? Perder. E expôs uma necessidade deles de ganhar a vida deles. Expôs isso. E aí Pedro negou Jesus. Não, eu não conheço. Olha o medo. O medo expôs a segurança errada em coisas que não eram o Jesus do reino. Expôs uma necessidade, um medo de morrer, uma necessidade de lutar pela sua própria vida, que é o natural de todos nós.
O natural de qualquer ser humano é lutar pela sua vida, lutar pela sua felicidade, lutar pelo seu conforto, lutar pelas suas conquistas pessoais. Esse é o natural do homem na terra, do mundo. Qualquer ser humano, pagão, que for, não importa, ele vai lutar pela sua vida, vai lutar pelas suas conquistas, vai lutar pelos seus sonhos, vai buscar as suas coisas. Deseja o seu conforto. No entanto, Jesus estava ensinando que o que eu tenho para vocês é muito maior. Vocês estão lutando por essa vida aqui, mas a vida que eu tenho para vocês é muito melhor. O reino é muito maior. E aí, quando Jesus ressuscitou e chegou até eles e deu para eles aquele mandamento e soprou sobre eles o Espírito Santo, eles conseguiram enxergar uma verdade que eles não enxergavam antes. E a verdade libertou eles da prisão, até mesmo do corpo. Porque depois disso, aqueles homens não temiam mais morrer, muito pelo contrário. Eles declaravam que sofrer por Jesus era maravilhoso. Eles foram libertos da prisão dos problemas da terra. Não existia mais problema para eles que os abalassem. Nem mesmo a morte, nem prisão, sabe? Ou dinheiro, nada disso. Os discípulos, quando eles receberam essa revelação da verdade e entenderam quem eles eram no reino de Deus após Jesus subir e o Espírito Santo vir, eles começaram a pregar o evangelho com ousadia. E a vida deles era ensinar as boas novas, pregar as boas novas. Lá em Atos 4, João e Pedro estão andando, iam para fazer suas orações, aí eles encontram um aleijado de nascença. E aí um aleijado pede para eles uma esmola, e Pedro diz assim, olha só, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro revelou ali o que ele tinha de mais importante, tudo que ele tinha. Olha só, eu não tenho ouro e prata porque isso não me interessa. Isso não me é importante. Mas o que eu tenho é muito mais importante. O que eu tenho te levanta desse chão. O que eu tenho supre a sua mais profunda necessidade. O nome de Jesus. O nome de Jesus supre tudo. E Pedro vivia por esse nome. E aí, quando ele fez aquela cura e o aleijado levantou de nascença, começou a pular. Aí eles começaram a pregar com ousadia, começaram a falar para a multidão que estava lá. Oportunidade, eu fiz um milagre aqui para poder falar quem é Jesus e quem fez isso aqui, que foi Jesus. E aí começaram a pregar com ousadia e tal, e aí os líderes ficaram irritadíssimos com eles, que os líderes ficaram com inveja, porque o povo começou a acreditar, e naquele dia 5.000 pessoas foram salvas e creram em Jesus. E aí eles pegaram lá Pedro e João e prenderam Pedro e João. No dia seguinte, foram lá, chamaram Pedro e João, colocaram ele diante dos líderes lá, para falar para eles, olha, vocês não vão mais falar de Jesus, vocês não podem falar desse nome aí, desse cara aí, vocês estão proibidos. Aí, olha só, vou ler para vocês, Atos 4, 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem
de Pedro e João. Ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. A coragem e a ousadia daqueles homens, após serem presos e comparecerem diante dos líderes que mataram Jesus e que tinham poder para matar eles também, eles levantaram a voz com ousadia e fizeram aqueles homens reconhecerem que eles estavam andando com Jesus. A nossa coragem, a nossa ousadia em pregar Jesus, em falar de Jesus, em manifestar Jesus, em não nos abaixarmos e não termos medo, isso demonstra que nós estamos andando com Jesus. Isso dá testemunho de que algo diferente há na sua vida. Quando nós andamos com Jesus, nós temos coragem e ousadia, e isso reflete na nossa vida, e isso chama a atenção das pessoas, e isso ganha vidas para Jesus. E depois disso, queridos, quando eles falaram aquilo, eles continuaram ensinando, aí eles foram presos de novo. Foram lá presos de novo. Aí o anjo veio de madrugada, soltou os dois, mandou eles voltarem para a praça pegar. Eles voltaram para a praça, continuaram pregando. E aí os sacerdotes foram lá atrás deles de novo, porque queriam apedrejar eles. E aqueles homens, nada parava eles. Nada parava aqueles homens. Estevão foi assassinado no meio da praça, apedrejado, pregando. E aí, enquanto ele estava pregando e sendo apedrejado, ele orou por aqueles homens: Senhor, não lhes impute esse pecado. E Jesus o recebeu de braços abertos. Você quer ficar nessa vida lutando ou você quer ser recebido de braços abertos no céu? Escolhe, queridos, hoje. Porque se eu puder escolher, eu prefiro ser apedrejada, mas Jesus me recebeu hoje de braços abertos do céu. E a minha oração é: Senhor, me dá essa coragem, me dá essa ousadia. Não me deixe confortável, não me deixe parada, não me deixe enganada, não me deixe distraída. Paulo foi apedrejado tantas vezes, era açoitado. Jogavam ele para fora da cidade. Paulo levantava, voltava para dentro da cidade para pregar de novo. Meus queridos, me falam o que movia esses homens. O que movia esses homens para que nada parasse eles? Seria por acaso fama? Seria por acaso sucesso? Seria um bom emprego? Seria por acaso uma boa posição na igreja, apóstolo, tal? Seria por acaso? O que movia aqueles homens, querido? Era um carro do ano. O que movia esses homens era um desejo de viajar todo ano com a família e tal. O que movia esses homens, queridos, era somente vidas. O evangelho de Deus ser espalhado. Cumprir a missão que Jesus fez. E, se possível, sofrer como Jesus sofreu para ser recebido de pé. Se possível, eles queriam muito sofrer o que Jesus sofreu. Tanto é que quando Estevão foi apedrejado, diz que os cristãos foram espalhados. Mas os apóstolos ficaram. Permaneceram lá. Porque, se possível, eles queriam morrer por Jesus. E eles conseguiram. Foram mártires. E foram a fundação da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é fundada nos 12 apóstolos. Que honra! Então, por que, queridos? Por que
que nós ficamos abatidos, ficamos abalados com o diagnóstico de uma doença. Seria a morte, queridos, que vai te afastar de Jesus? Seria a morte que vai roubar alguma coisa de você? Seria a doença? Seria uma falta de dinheiro? Seria não viajar? Seria não ter o carro que você quer? Seria, por acaso, não ter o emprego que você quer? Será que isso é o que importa para você? É o que vai, abalar a sua vida? Se você hoje é como os discípulos antes, é tempo de conhecer a verdade, para que a verdade te liberte, para que hoje você saia daqui pensando, eu preciso ganhar vidas, eu preciso dar frutos, porque o único medo, a minha única insegurança é que eu não frutifique. O meu único medo, queridos, hoje é não dar frutos e frutos que permaneçam. Porque isso pode tirar a minha morada do céu. Isso pode tirar a minha eternidade na minha casa. Isso pode diminuir o meu galardão. Esse tem que ser um medo do crente. Qualquer outra coisa não te abala, querido. Se você tem, você tem. Se você não tem, não tenho. Se eu estou saudável, é para Jesus. Se eu estou doente, é para Jesus. Eu vejo Ludmila Ferber aí, gente, que está há 3 anos, 3 anos eu acho já tem, com câncer de pulmão, que deram um diagnóstico para ela de 6 meses de vida. A mulher está aí cantando, ministrando no Brasil inteiro. E levanta e joelha, a mulher só a vara. Só a varinha. Chega da mesa, pegar. Parece que ela é frágil. Mas você imagina que o quanto aquela mulher é frágil no corpo, o quanto ela é forte no espírito. Vocês conseguem olhar para aquela mulher e enxergar o tamanho dela no céu, no reino? Mas será que é um diagnóstico de câncer que abalou a fé dela? Se ela morrer amanhã, queridos, ela vai ser recebida no céu de braços abertos. E muito crente vai ficar aqui chorando. Tadinha, gente, morreu de câncer. Tadinho o quê, queridos? Tadinho o quê? Ela recebeu o prêmio, ela foi para casa. Paulo diz, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Escutem isso que Paulo fala. Isso é muito importante. Para mim é um dos mais belos textos da Bíblia. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. E recebemos essa esperança quando somos salvos. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, ele os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a glória. Prestem atenção aqui.
que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Paulo está dizendo: se Deus é por nós, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí, para terminar, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Serão calamidades? Serão perseguições? Será a fome? Será a miséria? Será o perigo? Será as ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O que poderá nos separar do amor de Deus, queridos? O que Paulo está dizendo é que nada importa nessa terra. Nada que é importante. Não é importante. Dinheiro não é importante. Não é a coisa que todo mundo mais busca nessa terra. Não é importante. Dinheiro, se Deus quiser, Ele bota lá na barriga do peixe e te entrega. Paulo estava querendo dizer, nada importa. Será ameaça de morte? Não. Será fome, miséria, doença? Não. Porque eu tenho todas as coisas. Em todas as coisas eu já venci. Independente do que eu vivo nessa terra, eu já venci, porque eu sou filho de Deus e a minha casa está separada no céu para mim. Então, enquanto eu estou na terra, eu tenho uma missão, eu tenho uma função e eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que dar frutos. É tempo de fluir, é tempo de dar valor àquilo que tem valor, é tempo de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Deus está chamando o seu povo ousado e corajoso para fazer o que precisa ser feito. Revelar a Ele, revelar Jesus, revelar as boas novas. E são as boas novas. Essa semana eu vi o Papa falando sobre o casamento gay. E eu vi um monte de crente, de pastor, se declarando que era um absurdo, que casamento gay é um absurdo, e parará, falando mal do Papa, e não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei pensando, mas gente, se liberar o casamento, se não liberar o casamento, o homossexual vai deixar de ser homossexual porque ele não pôde casar? Porque ele não pôde ir lá fazer o seu acordo? Não vai. Mas a sensação que eu tenho é que se o casamento não acontecer, ou seja, se o crente não for agredido moralmente, tá de boa. Se eles não casarem e ficarem lá no escurinho deles, lá fazendo a coisa errada, tá ok. Contanto que você não atinja a minha moral, você pode ir para o inferno, querido, eu não me importo. Pois os crentes deveriam estar se importando com a vida deles, não é com o comportamento deles.
O comportamento deles não vai mudar o destino deles. Eles precisam é de Jesus. Então, não importa se eles casam, se eles não casam, se assinam papel. Não importa. O que nós estamos preocupados é com a vida dele. A gente tem que pregar Jesus para ele. Porque se Jesus entrar na vida dele, isso tudo acaba, queridos. Ele não vai querer casar. Vocês estão me entendendo o quanto é mais profundo do que ficar só brigando por conta de comportamento? A gente virou um bando de religioso. Um bando de religioso que quer que as pessoas se comportem de maneira que não nos agrida, mas não importa se eles vão para o céu ou não. Que sejam agredidos moralmente, mas que revelem amor. Porque se você revelar amor, se você andar com Jesus e revelar amor, se você falar para ele, olha, Jesus te ama e ele tem a solução para as suas dores. Se você revelar Jesus para ele, vai ter valido a pena. Porque o evangelho é boa nova. Você não foi chamado para condenar ninguém. Você não foi chamado para dizer para o povo as boas novas. Você vai para o inferno se você não casar com outro homem. Isso não é boa nova, queridos. Isso não é boa nova. Boa nova é falar, olha, Jesus te ama. Existe um Deus que veio, morreu por você. E ele quer te levar para o céu. Existe um lugar para você no céu. E só por meio desse Jesus é que você vai chegar lá. Então, aceite a ele, se encontre com ele e permita que ele te transforme aonde for necessário. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. A boa nova é, eu tenho cura para você. Eu tenho libertação para a sua vida. Essa é a boa nova que você carrega. Em você carrega rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Amém, queridos? Precisamos trabalhar ousadamente como os discípulos. Esse é o tempo, esse é o chamado. A visão que tem para a terra da agora em diante é cada vez mais difícil, cada vez mais trevas. É necessário que vocês brilhem. Porque quanto mais trevas tiver, mais necessidade vai haver da luz. E mais as pessoas vão querer a luz porque estão com medo das trevas. Então brilha, queridos, não haja como o mundo, não seja igual ao mundo, você é diferente. Amém? Não há outra forma de viver, não há outro caminho, queridos, não há outro caminho. Hoje você tem que escolher, ou você vai seguir Jesus por conta do milagre, do pão que ele vai te dar. Porque enquanto Jesus estava distribuindo o pão, ninguém ficava ofendido. Ou você hoje vai ser luz na terra, vai fluir rios de águas vivas, fazendo aquilo que Jesus fez, amando, dando a outra face, se humilhando, servindo, abrindo mão, sabe? Tudo que você for fazer, se você vai para o trabalho, se você estuda porque você precisa ganhar vidas para Jesus lá. Você trabalha porque você quer ganhar vidas para Jesus lá. Você está em casa porque você é dona de casa, você quer estar ali porque você quer ganhar vidas para Jesus, ter mais tempo para ir para a rua, para falar de Jesus, para ir para os lugares, para falar para sua família. Se você estuda para um concurso, estuda para quando chegar lá ser a diferença, aonde você estiver, não importa. O que na verdade importa é o que você vai fazer quando você estiver lá. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Se Deus te dá um emprego, se Deus te demite, aonde Ele te colocar, glorifique a Ele. E ganhe vidas para Jesus. Porque aonde Ele quiser te levar, Ele vai te levar. Ele disse para os discípulos, olha só, vocês vão estar diante das autoridades, vocês vão sofrer perseguições, eu vou colocar vocês diante do imperador. Mas quando vocês estiverem lá, não se preocupem, porque eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. E essa tem que ser a nossa postura. Onde o Senhor quiser me levar, eu vou, Senhor. Se o Senhor quer me levar para
com um bom emprego? Quer me levar para ser presidente da República? Eis-me aqui, eu sou presidente da República. Mas isso não move meu coração. Eu sou presidente da República porque eu quero falar de Jesus lá em cima. O senhor quer me deixar em casa? O senhor quer me fazer ser gari e varrer na rua? Glória a Deus, Senhor. É isso que o senhor quer? Eu estou lá, eu estou fazendo para Jesus. O que importa é a minha casa no céu. O que importa é o meu galardão no céu. O que importa é a sua opinião sobre mim. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de fluir rios. Vamos ficar de pé. Rios de águas vivas. O Senhor chama Pedros, Joãos, Paulos, Estevãos, Tiagos. Ele chama hoje discípulos. Quando o Senhor fez aquela oração antes de ir embora, ele falou com os discípulos que estavam indo deixar a morada, e ele faz uma oração. E ele fala assim: Senhor, Pai, eu não oro pedindo para que os tire do mundo, mas eu oro para que eles tenham coragem e ousadia, mas que eles sejam um. Que eles sejam um. E eu não oro só por esses, mas eu oro pelos que virão depois desses. O Senhor estava orando por nós naquele dia. Outro dia eu estava falando: nossa, Senhor, o Senhor orou por mim naquele dia. E eu tenho que corresponder a essa oração que ele fez. Ele estava orando por mim. Ele estava pedindo por mim, queridos. Para que eu tivesse coragem e ousadia para cumprir o chamado que ele, a missão que ele estava dando. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele estava pedindo ao Pai por mim. E eu vou corresponder a essa oração. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Abaixa sua cabeça. Pai querido, nós queremos nessa noite te agradecer. Nós queremos nessa noite, Senhor, te adorar. Nós queremos nessa noite te bendizer. Nós queremos nessa noite te exaltar. Nós queremos nessa noite dizer que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é mais do que suficiente. O Senhor é totalmente suficiente para nós. Nem mesmo a nossa vida tem mais importância do que o Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o motivo da nossa vida. A razão do nosso viver é o Senhor. Se estamos aqui, viver é Cristo. E morrer, Senhor, é lucro. Porque nós queremos voltar para a nossa casa. Hoje nosso espírito geme pelo nosso lar, pela cidade celestial que virá, Senhor. Oh Deus, a tua igreja hoje diz que nós estamos aqui para fluir rios. Queremos do nosso interior fluir rios de águas vivas. Faze-nos, ó Deus, fontes de águas vivas para todo aquele que tem sede, e que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam, e que o Senhor seja glorificado na terra por meio da nossa vida, e que as pessoas reconheçam que andamos com o Senhor, porque temos coragem e ousadia para representá-lo, para sermos suas testemunhas na terra, em nome de Jesus. Amém.